Então achei que era adequado tratar sobre isso com a igreja e vamos fazê-lo com a graça de Deus, abrindo as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, cuja leitura já vai esclarecer para onde vão os espíritos das pessoas quando elas morrem. Muito fácil de entender e de fixar onde está o texto. Eclesiastes 12, versos 1 a 8. Você já abriu? Farei a leitura. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quando nós estudamos recentemente Eclesiastes às quartas-feiras, aprendemos que vaidade aponta para as coisas tanto que não têm sustentação, quanto para aquelas que o homem não é capaz de desvendar, são enigmáticas. Vaidade aqui não se refere à pessoa que cuida da aparência. Essa vaidade aqui é coisa vã no sentido de não ter sustento e de não ser identificável, enigmática, portanto. Aqui o texto nos descreve o envelhecimento, a perda das forças, da energia, do vigor, até que nós cheguemos ao falecimento. Não é verdade? E antes que eu diga o ponto central dessa abertura, eu digo: o que deve se fazer antes que a morte chegue? O que deve ser feito antes que a morte chegue? No versículo 1 está a resposta, me ajude. Lembre-se do Criador. Essa é a mensagem aqui. Mas nessa mensagem que chama a atenção para nos lembrarmos do Criador, e só o fazemos pela mediação de Cristo, porque senão não adianta, é só chamar alguém de Deus sem ser o Deus verdadeiro. Só em Cristo Jesus temos comunhão com o Deus verdadeiro. É dito, verso 7, e o pó volte à terra como era. Pronto, morreu o corpo. Gênesis 2:7, tomou o Senhor do pó da terra, formou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então o corpo morre, volta à terra como era. E o espírito? Ora, não foi o Senhor que o soprou? O espírito volte a Deus que o deu. Percebem? Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. Um é 2:7, o outro é 12:7. Você associa as duas coisas como as explicações. Para onde vai o espírito quando o homem e a mulher, a pessoa morre? Vai a Deus que o deu. Logo não fica vagando. Guardemos isso conosco. Nós vamos ver sobre nessa devocional de abertura, queridos,
o texto, aliás, vários textos, começando por Hebreus 9, 27 e 28. Eu preciso que você esteja aí com seus dedos afiados. Faz aquecimento nos dedos para poder mexer bem rapidamente a Bíblia. Vamos lá, Hebreus 9, 27 e 28, onde lemos. Você já encontrou? Deixa eu dar aquela olhada. Acho que sim, diz lá. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Opa, é esse o problema. As mulheres podem ir ao purgatório, as mulheres podem reencarnar, é isso. Porque aqui só fala dos homens. Eita vida, né, gente? É o gênero humano. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o paraíso, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O verso 28 é uma joia teológica que nos sustenta pela primeira vinda de Cristo, sua morte vicária, ressurreição e a promessa que será cumprida da sua volta. Quantas vezes morreu Jesus Cristo na cruz? Uma, porque aos homens morreu uma vez só. E assim ficamos com o entendimento do verso 27. Morre-se uma vez só, e não é uma vez por encarnação, é uma vez só por pessoa. Ok? Aí então nós seguimos adiante. Prepare-se, viagem nas Escrituras. Levítico 20. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico 20. Ixi, que leitura longa. Atenção, atenção. Todos com a Bíblia aberta, olho na Escritura e ouvido ligado. Lá vai. Levítico 20. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, que era um falso deus diabólico de então, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando o der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, eu eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Está compreensível a leitura? Está percebendo como é grave? 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. O texto prossegue, falando das abominações sexuais, entre elas as que hoje são aplaudidas. Abominações sexuais, que não são meu tema, eu não lerei, eu volto a pegar o texto no 22. 22, guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Antes de ler o 24, eu vou ler de novo o 23. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Está claro, irmãos? 24. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou mulher, que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Perceberam que ele retoma um assunto por duas vezes? Na primeira vez que ele fala sobre isso, no versículo 6, ele diz para não ir consultar. Quem são os necromantes? Quem são os feiticeiros? São os nossos vizinhos de porta aqui, os espíritas. Não os consultem. E depois é dito no 27, não sejam. E os que forem, estamos dispostos a isso? Enfrentar a ira do Senhor? O texto em Deuteronômio 18, de 10 a 14, também será lido. Deuteronômio 18, de 10 a 14. É isso mesmo? É. Encontraram? Deuteronômio 18, de 10 a 14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Está clara a lei? É lei. Por que será que ela foi dada assim? Por que será que foi dada também a profecia? Isaías, capítulo 8. Irmãos, eu sei que eu estou pisando e repisando o ponto, mas é importante você ver que isso não está na minha imaginação ou na ideia das pessoas que passam por aí. Isso está na Escritura. Isaías, capítulo 8. Eu lerei tudo isso. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Esse é o verso 9. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Entenderam o texto? Está falando aos povos que praticam essas coisas. Serão despedaçados, porque Deus é conosco. Verso 10, 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, Ele vos será santuário. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Palavra do Senhor por meio do seu profeta, anunciando aquele que viria, e aqui está uma citação
que vai ser aproveitada pelo autor aos Hebreus, quanto ao nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, que nos tira do meio dos povos, que nos santifica para si. Mas o texto não acabou. Verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam, quer dizer, fazem aqueles barulhos esquisitos, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados pelas densas trevas. Que ensina o texto? Que aqueles que desonram a Deus e procuram a satisfação naquilo que Deus proibiu, vão passar pelas piores aflições, a começar pelas espirituais, e certamente isso alcançará a sua vida material, toda a sua vida. E sabe o que essas pessoas farão? Culparão os outros. Quando elas são responsáveis pelo mal que fizeram ao desobedecerem. Tudo isso está na lei. Por quê? Por que está na profecia? Por quê? Porque a morte precede o juízo. Porque aos homens foi dado morrerem apenas uma vez. E após isso vem o juízo. Como vou consultar o espírito de um morto se ele está na presença de Deus sob juízo? Como? Como se ele está na presença de Deus para juízo, eu o trarei para mim? Lucas 16, rapidamente, irmãos. Tem que ser rápido mesmo. Eu sei que os irmãos entendem porque as leituras estão sendo feitas, e eu espero que isso seja edificante à igreja. Lucas 16, versos 22 a 31. 22 a 31, já sabemos a história de Lázaro, o pobre, o mendigo, e do rico, cujo nome não é citado. 22, aconteceu morrer o mendigo. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é isto? Morre uma vez e vai para juízo. Está diante de Deus. Na parábola, na história, levado, justificado diante de Deus, que é o sentido do nome Lázaro, aquele que está sob a bondade de Deus. Mas o verso de 22 continua, morreu também o rico e foi sepultado. Percebam que um subiu com os anjos para a presença de Abraão, o outro foi sepultado. A sepultura é também chamada na Escritura, adivinha de quê? O lugar dos mortos, ou para o hebraico, Sheol, para o grego, Hades. Foi para o Hades. E o que o Hades traz para nós desde a cultura grega? A ideia de... Você já entendeu. 23, olha aí, está claro. No inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O tempo é curto, vou saltar para o 27. Então replicou, este é o rico no inferno. Pai, eu te imploro que o mandes a Lázaro, a minha casa paterna. Ora, o que faria se isso acontecesse? O espírito de Lázaro faria o quê? Voltaria. Mas dá para fazer isso? Já vimos que? Verso 28. Porque tenho 5 irmãos para que lhes seja testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que nós acabamos de ver? Moisés e os profetas, ouçam-nos. 30, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Percebem? A sugestão espiritualista
da consulta aos mortos, mas isso é permitido? Isso é possível? A resposta vai muito mais além do que nós imaginamos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que, qual é a palavra? Veja, não é venha dentre os mortos simplesmente. A resposta diz: ressuscite. Esses ímpios perdidos, comprometidos com a desonra ao Senhor, com o pecado, com a vida torta, ainda que ouçam de Cristo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, não crerão. Cabe a nós anunciar, certamente, mas aqueles que estão caminhando para a sua morte, na morte ficarão. Não adianta falar de Cristo para eles. Falaremos, nós não sabemos quem são. Obedeceremos a Deus, mas o Senhor sabe. Não tem volta. Mas Satanás, que é o enganador, esse texto em 2 Coríntios 11, 14 e 15, precisa ser lido. O tempo está passando, mas nós precisamos ir lá. Vamos lá rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo está falando sobre os falsos profetas. Acabei de mencionar 2 nomes de falsos profetas aqui. Falsos profetas. Ele diz aqui, o Paulo os expõe no seu pecado e na sua maldade. E ele coloca isto numa vinculação. Eu vou ler o 13 também. Tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se dizem apóstolos de Cristo, mas não são. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Entenderam? Satanás aparece sorridente. Quem te pinta Satanás vermelho, feio, com um rabo e um tridente na mão, está te enganando. Satanás é um galã de Hollywood. É a moça mais bonita que você possa já ter imaginado. Satanás te seduz com beleza, com coisa agradável. Se apresenta como anjo de luz, assim como esses, me perdoem, irmãos, malditos falsos profetas que enganam a igreja e fazem com que você acredite, creio que você não. Mas muitos acreditem em reencarnação, em purgatório, em consulta aos mortos. Não se deixe iludir. Esse engano é diabólico e eu preciso de mais 5 minutos. Por favor, vá comigo até o primeiro livro do profeta Samuel, livro que é usado por essa gente nos seus enganos para falar da reencarnação. 1 Samuel 28. A palavra de Deus na lei diz: não consulte, não seja necromante, adivinho, etc. Não consulte, não seja. Então era proibido que houvesse tais no reino de Israel. E em cumprimento a isso, não havia ninguém identificado. Sempre houve o contrabando, né, irmão? Você proíbe, aparece escondidinho. Então tinha sempre alguém por ali. Mas esses escondidinhos foram também banidos do reino. Olha, ali tem uma, esconde. Se aparecer, mata, mata. E assim estava uma certa médium, profetisa em Endor, um lugar. E essa profetisa era uma médium, na verdade. E Saul, nos seus pecados, na sua queda, na sua maldade, não era mais ouvido pelo Senhor. Não tinha do Senhor favor. Ele já havia pecado e o Senhor já havia anunciado: você vai ser substituído por um que é melhor do que você. E nós sabemos que este, eleito por Deus para tanto, era Davi.
não tinha jeito, mas Saul queria saber o que tinha que fazer. Logo, ele vai fazer o que estava proibido. Eu vou ler com você a partir do versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pôs-me arma cilada à minha vista para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Olha, um absurdo, irmãos. Está consultando o diabo, jurando pelo Senhor. 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Qual é a próxima palavra aí, irmãos? Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Vejam, irmãos, houve anjos revelando a João, lá no Apocalipse, diante dos quais João se prostrou. E o que disse o anjo? Eu sou conservo teu, levanta, adora a Deus. O que faz esse ímpio Saul? Adora, prostra-se diante de Samuel. Você acha mesmo que isso é coisa divina? Nós vamos continuar, calma. Você está pensando, mas o pastor está mostrando que Samuel voltou? Calma. 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem por sonhos. Por isso, nem pelo mistério dos profetas, nem pelos sonhos, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele te disse. Nossa, estou lendo tão depressa que estou com menos das palavras. Bom, o ponto aqui é o seguinte, queridos. Este que se apresenta como Samuel vai dizer que vão acontecer certas coisas. Entre elas, que todos os filhos de Saul morreriam. Morreriam no combate que estava sendo enfrentado naquela hora. Eu gostaria que você fosse comigo rapidamente, por favor, ao 2º livro de Samuel, no capítulo 2. E visse os versos 8 a 10 comigo. Está tão pertinho, né? Já achou? Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete. O que é Isbosete? Filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu o quê? É um rei morto? Não, é uma falsa profecia. Por que estou chamando a atenção para você sobre esse texto? Eu não vou ler mais, porque o tempo já passou. Porque, queridos, Satanás se apresenta como anjo de luz. Assim, nas mesas brancas, nos terreiros, apresentam-se pessoas fazendo vozes, apresentando aspectos do passado e dizendo para os infelizes e tolos que neles creem que são o pai, que são o tio, que são o profeta morto, e eles, querendo acreditar, acreditam na mentira. Não se deixe enganar. Estou indo para o fim. O nosso lugar, os textos não serão abertos, são com o Senhor na sua presença. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Perguntaram para ele, como nós vamos seguir o caminho se nós não sabemos qual é, para o lugar onde o Senhor vai? E a resposta dele foi esta: vocês vão para onde eu vou, vocês vão por meio de mim, porque eu sou o caminho. E não há outro meio de sermos salvos. Que, embora tenhamos corrido muito, isso tenha ficado razoavelmente claro para você. Você não se deixe mais confundir pelas mentiras dos diabólicos católicos romanos e espíritas, entre outros inúmeros que não são os cristãos verdadeiros. Porque somente em nós foi dada a bênção de crermos na verdade. Não nos orgulhemos, sirvamos aquele que nos amou.